Sejam bem-vindos a mais um devocional da Igreja Batista Fiel. O nosso tema tem sido Tempos Conturbados, Cristãos Esgotados. E nós temos meditado nas palavras contidas na Epístola do Apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, uma carta considerada uma carta circular, que esteve à disposição de muitas igrejas locais no primeiro século e está à disposição dos crentes nos dias atuais. E nós temos atentado para o capítulo 5. O tema principal desta carta são as riquezas da graça de Deus, já disponíveis a todos os salvos. Uma carta que merece toda a nossa atenção, uma carta sublime. E talvez aqui caiba uma indicação para que você esteja lendo não apenas o que estamos enfatizando, mas dando atenção a todos os capítulos, a cada detalhe. Quem sabe até indicar na sua igreja local um estudo mais detalhado a respeito dessas verdades maravilhosas. Nós temos vivido tempos trabalhosos, nós temos vivido tempos maus. É um tempo em que a humanidade se entrega cada vez mais a um sentimento que contraria a vontade de Deus. O tempo tem sido escravizado. As pessoas têm afundado numa ausência de discernimento. O viver pela carne é uma constante apregoada, defendida com todas as forças por aqueles que não aceitam o amor de Deus. Há muitos crentes, infelizmente, desejando viver a parte da comunhão de Cristo e estão sofrendo por conta disso. E mesmo que eles não estejam apercebidos de que isso está ocorrendo, nós temos enfatizado que é necessário se deixar avaliar. Quais são as suas prioridades espirituais? Quais são as suas necessidades de vida em relação aos ensinamentos do Senhor Jesus? Nós afirmamos, e isto é uma afirmação que vem pela palavra de Deus, que se nós não estivermos em Cristo, nada poderemos fazer. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E eu gostaria de, ainda nesse texto que se encontra em Efésios capítulo 5, falar a respeito de uma outra situação que tem causado estresse nos crentes, nos salvos, que tem causado desânimo, que tem causado mesmo um certo nível de angústia. E para isso vamos usar a imagem de uma criança. Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 16 nos diz que a terra sofre, ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. E nós vamos enfatizar isso porque nós lemos aqui no versículo 10 de Efésios capítulo 5, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Provérbios capítulo 29 e o versículo 15 nos informa que uma criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. É necessário, então, a correção dos pais. Vocês já tiveram contato com crianças? É muito provável que isso já tenha ocorrido. Que no momento em que vão interagir com outras crianças da mesma idade, elas não conseguem um nível de interação satisfatória, porque elas querem estar no controle das brincadeiras, das conversas, não aceitam ser contrariadas. Essas crianças são difíceis de serem controladas, inclusive quando estão em ambiente, juntamente com os pais, ambientes públicos, porque no lar têm aprendido a reinar. Ora, se Eclesiastes nos diz
que é terrível quando a terra tem um rei, sendo uma criança. Imagine uma família, imagine um lar, imagine uma nação. Se as crianças sem correção envergonham as suas mães, imagine então isso ocorrendo, irmãos, não somente num ambiente daqueles que já conhecem as dificuldades familiares daquela mãe que tem certas dificuldades com a vontade dos filhos. Imagine isso em público. Mas apliquemos isso a nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. E nós temos vivido uma geração que não aceita perder o controle da situação. Se angustia por conta de problemas e por conta de acontecimentos que fogem ao controle. Irmãos, nós temos vivido esta geração que é não somente criança no sentido da imaturidade, da falta de discernimento, mas também são crianças em termos de reconhecer que a vida não está no controle de suas mãos. Muitos crentes têm agido assim. A vontade pessoal de muitos tem sido a vontade de uma criança birrenta, mimada e que quer e deseja de todas as formas e de todos os meios que a situação esteja debaixo do seu próprio controle. Eu vou repetir Efésios capítulo 5 e o versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Se nós olharmos para o versículo 8 e 9, nós vamos encontrar a maravilhosa informação a respeito da nossa própria salvação. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Se nós somos filhos de Deus, se nós já estamos salvos em Cristo Jesus, nós devemos viver como tais. Nós encontramos também no versículo 17 esta ênfase a respeito da vontade de Deus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender como Jó. A Bíblia em nenhum momento afirma os pecados dos filhos de Jó, mas a Bíblia nos informa que Jó vivia imaginando, temeroso, que seus filhos tivessem pecado, se porventura pecaram. E quando Jó está em pleno sofrimento, não somente com a permissão de Deus, mas debaixo da vontade de Deus, era necessário que aquilo ocorresse, ele faz duas informações muito importantes. A primeira, que tudo aquilo que ele temia aconteceu. E que, mesmo que Deus o mate, ele continuará esperando em Deus. E isto se desenvolve em todo o livro de Jó, até que ele chega à plena confirmação de que necessita se submeter à vontade de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Meus irmãos, muitos crentes querem viver uma vida onde o controle está em suas próprias mãos. Nada pode sair do planejado. Muitos enfrentam uma pandemia temerosos porque sentem que não possuem o controle da situação. Muitos estão observando o que está acontecendo no mundo, o naufragar moral da humanidade, cada vez mais intenso, e têm se desesperado. Angústias têm inflamado
E melhor dizendo, não somente dissolvido como se fosse uma chama impetuosa que destrói, mas também feito minguar a tranquilidade e a paz que muitos poderiam estar desfrutando se estivessem observando a vontade do Senhor. Nós não devemos agir como nécios. Nós não devemos ser companheiros dos maus. Nós não devemos andar ou viver, melhor dizendo, no sentido aplicado aqui do que nos é dito, como aqueles que clamam, como diz Salmos capítulo 2, querem a liberdade das amarras de Deus. E essas amarras, elas representam em nossas vidas o amor, a vontade e o controle soberano de Deus, porque nós somos servos. A vida não está nas tuas mãos, ó crente. Assim como nada do que você tem, de fato te pertence. Tudo foi concedido por Deus, por um breve momento em que você está vivendo na terra. Quando nós observamos que a vontade de Deus prevalece sobre toda a humanidade e que ninguém pode destroná-lo, nós então desfrutaremos da paz que Deus quer nos conceder. Porque as riquezas da graça de Deus se traduzem naquilo que Deus revelou a nós e que podemos usufruir, vivendo e buscando observar o querer daquele a quem todas as coisas pertencem. Irmãos, a humanidade está caminhando para uma situação de escravidão tão terrível que Apocalipse nos diz que chegará um momento em que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver submetido à vontade de uma sociedade que exaltará um líder que será totalmente dominado por Satanás. Nós já caminhamos para esse ponto. As pessoas imaginam que não podem viver sem os valores que o mundo está impondo à mente e aos corações de uma geração totalmente longe da vontade de Deus. Eu volto a dizer, não se desespere. Deus está no controle. E nós precisamos discernir o tempo em que vivemos, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Então, virá o fim.